A Suprema Corte de Israel está considerando se pode demitir uma ministra do gabinete que não foi indiciada nem sequer interrogada sob advertência. Se você acha que isso parece algo que uma democracia ocidental jamais faria, você está certa. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo e por quê. Eu sou Elona Mazelviamente e esta é a Lei Básica. Agora vamos falar sobre um caso que está em pauta há anos, envolvendo duas das figuras mais controversas da vida pública israelense, o ministro Itamar Ben-Gvir e a procuradora-geral Gali Baharav Miara. Mas focar nas personalidades faz com que se perca a enorme importância do caso. Este caso vai ao cerne da democracia israelense, da segurança pública e das questões que provavelmente determinarão a composição do próximo governo. Ele ainda evolui e você deve saber disso. Vou dizer desde o início, porém, que este é um caso complexo, com muitos aspectos diferentes e detalhes fascinantes, e vou tentar te explicar tudo porque tem recebido pouca cobertura em inglês. Dito isso, se você se interessa por esse assunto, eu te encorajo a ler o máximo que puder sobre ele, porque tudo o que podemos fazer hoje é apenas arranhar a superfície de questões extremamente importantes. Vamos analisar 3 ângulos. Primeiro, o conflito constitucional. Nenhuma democracia ocidental teve um tribunal que ordenou a remoção de ministro não acusado a pedido de representante legal do governo. De uma perspectiva clássica, esse não é o papel de um tribunal. E sugerir que isso viola a separação de poderes é pouco. Isso sugere que nunca houve uma separação real desde o início. Além disso, há disputa política envolvida. Ben-Gvir e o meio jurídico discordam sobre a atuação policial em Israel, incluindo prioridades na aplicação da lei, gestão de prisões, punições ao terrorismo e nomeações na polícia. Vidas estão em jogo, e nem sempre está claro quem é responsável por definir as políticas. E há quem argumente que o próprio sistema jurídico é um dos principais responsáveis por essa disfunção. Terceiro, ao enigma estrutural. Por que um país que já tem 78 anos ainda não sabe ao certo quem comanda sua polícia? E qual é o custo dessa confusão para nós? Vamos lá, aqui estão as informações essenciais para entender o caso. Itamar Ben-Gvir assumiu o cargo de ministro da Segurança Nacional em dezembro de 2022, com uma proposta de uma abordagem nacionalista mais assertiva para a polícia. Desde o início, o confronto com o meio jurídico começou. Eles veem que ministros definem políticas em geral, sem se envolver nas operações. Na visão dele, ele havia sido eleito para mudar o funcionamento da polícia e usaria todos os meios legais para isso. Em Israel, uma petição foi apresentada imediatamente para desqualificar sua nomeação com base no critério da irrazoabilidade extrema. A Suprema Corte rejeitou essa petição apenas um ano depois, ou até um pouco mais, embora em uma decisão que não deixou de criticar Ben-Gvir e que enfatizou que a independência da polícia seria preservada durante seu mandato, independentemente disso. Mais petições vieram depois que ele já havia servido como ministro por algum tempo, e essas petições buscavam obrigar o primeiro-ministro a demitir Ben-Gvir pelos mesmos motivos. A procuradora-geral solicitou ao primeiro-ministro que revisse sua nomeação. Ben-Gvir renunciou brevemente ao seu cargo no início de 2025 em protesto contra os acordos sobre os reféns em Gaza e foi reconduzido ao cargo logo depois, apesar das objeções da procuradora-geral. Agora, como a pessoa que controla o acesso de um ministro à representação legal do governo, seja por meio de seu gabinete ou, a seu critério, por meio de advogados particulares, a procuradora-geral concordou em defender a nomeação de Ben-Gvir no tribunal, apenas sob a condição de que ele assinasse um acordo escrito de princípios em abril de 2025. Esse acordo proibia estritamente que ele interferisse nas operações policiais, em investigações específicas ou na promoção de oficiais abaixo de determinado posto. No final de 2025 e início de 2026, a posição da Procuradora-Geral havia mudado. Ela informou à Alta Corte que o acordo havia se tornado, abre aspas, letra morta, porque ela afirmou que Ben-Gvir havia violado sistematicamente seus termos. Ela mencionou seus comentários públicos sobre investigações em andamento, envolvimento nas táticas de policiamento de protestos e tentativas de contornar o chefe da polícia em decisões de pessoal. Há outro dado importante aqui também. De acordo com reportagens dos jornalistas israelenses Amit Segal e Avishai Grinsag, a procuradora-geral também recorreu ao então chefe do Shin Bet, Ronen Bar, para reunir materiais sobre a conduta de Ben-Gvir, a fim de usá-los em suas petições contra ele na Suprema Corte. Então deixe-me repetir, se essa reportagem for precisa,
O chefe do Serviço de Inteligência Interna de Israel foi instruído a reunir informações sobre um ministro em exercício para apoiar um processo contra ele, movido pela própria assessora jurídica do governo, uma investigação que, segundo vários relatos, não encontrou nada. Agora, a equipe de Ben-Gvir nega a maioria das alegações da Procuradora-Geral. O que ele afirma repetidamente, tanto na audiência quanto fora dela, é que exerceu um controle rigoroso sobre as nomeações. Ela afirma que eu crio as políticas e altero a polícia, ele diz. Ela está certa. Ela afirma que interfiro nas nomeações e nomeei mais de 1.000 pessoas para implementar minha política. Ela também está certa. Para americanos, um ministro cuidando de nomeações em um órgão de seu ministério provavelmente não chama a atenção. E o ministro, de fato, é autorizado por lei a fazer exatamente isso, sujeito a certas limitações legais, como a proibição de extrema irrazoabilidade ou de considerações estranhas, garantindo que seu julgamento seja profissional e adequado. Como é comum em Israel, há obscuridade sobre onde começam e terminam as competências de cada um. E com Ben-Gvir, um verdadeiro para-raios político, se é que já existiu um, o meio jurídico está tentando usar essa obscuridade a seu favor. Veja como funciona. A Lei da Polícia de 1971 divide a autoridade de forma ambígua entre o comissário de polícia e o ministro. E 3 comissões públicas distintas, Tzadok, Og e Zamir, recomendaram ao longo das décadas que a autoridade do ministro para definir políticas fosse esclarecida, sem permitir que ele interviesse nas operações. Essas recomendações não foram transformadas em lei até a Emenda 37 em 2022, parte da qual a Suprema Corte anulou e parte ela esclareceu em 2025. Enquanto isso, como já discutimos aqui, os poderes da Procuradora-Geral sobre a conduta ministerial, nunca previstos em lei, cresceram na jurisprudência até se assemelharem a um veto. Na prática, a ministra pode definir políticas gerais para a polícia, mas não pode dar instruções específicas sobre a implementação nem se envolver em operações específicas. Este tribunal também exigiu que Ben-Gvir consultasse autoridades jurídicas sobre políticas ligadas a manifestações e investigações. E talvez a questão mais controversa seja a das nomeações de pessoal, onde o principal argumento contra Ben-Gvir é que, ao nomear oficiais que concordam com suas políticas, ele está comprometendo a independência da polícia. Agora, o contra-argumento a isso, claro, é não apenas que o ministro está autorizado por lei e por esta coalizão democraticamente eleita a fazer nomeações, mas também que o cargo de ministro tem pouco peso sem elas. Como o presidente Reagan disse uma vez, pessoal é política. Isso não significa que toda nomeação será boa. E, na verdade, você encontrará muitas pessoas, tanto à direita quanto à esquerda, que têm suas críticas nesse caso. Também não significa que as nomeações sejam totalmente discricionárias do ministro. Como eu disse anteriormente, existem proibições quanto a fazer nomeações extremamente irracionais ou baseadas em considerações fora do âmbito profissional. Então vamos analisar um exemplo em que todas essas questões chegaram ao ápice, que é a história do policial Renat Saban. Para quem está no meio jurídico, esse caso parece uma história clara de Ben-Gvir impedindo a promoção de um policial por motivos políticos. E para aqueles da direita é uma aula de como a elite dos guardiões e o judiciário ignoraram a lei escrita quando ela entra em conflito com a agenda deles. Saban estava prestes a ser promovido a superintendente-chefe e recebeu as recomendações de policiais e funcionários jurídicos de alto escalão. Ben-Gvir aprovou a promoção, condicionando-a à conclusão de um curso obrigatório por ela. No entanto, após o surgimento de informações adicionais sobre ela, Ben-Gvir adiou a aprovação final da promoção dela. Saban foi investigadora principal nos casos de Netanyahu, especialmente no caso 4000, o suposto caso Basic em troca de cobertura favorável. Mas o depoimento dela no julgamento de 2025 foi, por qualquer padrão objetivo, um verdadeiro desastre. Ela admitiu ter mentido para testemunhas do Estado e sofreu um súbito e conveniente ataque de amnésia, respondendo "não me lembro" dezenas de vezes. A Suprema Corte já havia alertado antes sobre desvios processuais dela em buscas ilegais nos telefones dos assessores de Netanyahu. Saban processou, alegando que Ben-Gvir não tinha autoridade para reconsiderar sua aprovação inicial e que o atraso em sua promoção estava ligado a considerações ilegais. E, ao fazer isso,
Ela tocou em um medo profundo e legítimo de muitos profissionais da segurança pública, o de que seu avanço possa estar atrelado a considerações políticas e não profissionais. Você não quer isso. Você não quer inibir ou distorcer depoimentos policiais importantes porque um policial acredita que precisa se alinhar. Por outro lado, Ben-Gvir afirmou que pode revisar a decisão sobre a promoção e que deseja uma apuração adicional sobre Saban. E para quem está acompanhando a história, talvez até de perto demais, essa é uma alegação muito parecida com a feita pela própria Procuradora-Geral, quando, em sua função de conselheira, ela abriu o que basicamente se tornou uma investigação interminável e, eventualmente, inviabilizou a indicação do candidato a comissário do Serviço Civil, Roy Coughlin. Embora Ben-Gvir tenha inicialmente citado o depoimento de Saban nos casos de Netanyahu como um dos seus motivos, as irregularidades apontadas pela Suprema Corte forneceram outra justificativa para o adiamento. O Tribunal Distrital de Jerusalém apoiou Saban, analisando a atuação de Ben-Gvir e concluindo que não havia sido demonstrado fundamento para justificar apuração adicional. O tribunal concluiu que Ben-Gvir agiu com base nessas considerações indevidas. E quando ele manteve sua posição, o tribunal tomou a medida sem precedentes de decidir que a promoção de Saban tinha força de lei retroativamente, apesar de ele não ter assinado. Então, em termos práticos, isso significa que o tribunal interveio na nomeação, dando-lhe efeito legal, sem o aval do executivo e contra sua vontade. Agora, a Procuradora-Geral considera o caso Saban o exemplo mais evidente de Ben-Gvir abusando do poder para fins políticos. Já a direita israelense vê o oposto, guardiões do sistema se unindo para impor um oficial específico à revelia da autoridade ministerial prevista em lei. E então surge a pergunta: uma questão de extrema irrazoabilidade não deveria ser mais óbvia para mais pessoas? O que acontece quando esse padrão, originalmente criado para ser aplicado de forma rara e neutra, é interpretado por pelo menos um lado do espectro político, se não ambos, como um critério coringa, permitindo que o sistema jurídico invada a esfera das decisões políticas? E esse é apenas um dos perigos aqui. O maior deles é que nem esta, nem nenhuma das denúncias legais apresentadas contra Ben-Gvir, algumas das quais podem até ser justificadas como críticas políticas, chegam ao nível de crime. No entanto, tendo Saban como exemplo, entre outros, os peticionários e a própria Procuradora-Geral de Israel estão tentando destituir um ministro que eles nunca quiseram no cargo desde o início. E, ironicamente, o argumento apresentado aqui é que um histórico cumulativo de ações supostamente erradas constitui a politização e o uso da polícia como arma, enfraquecendo sua independência. Mas, a menos que uma lei tenha sido violada, o que diferencia essa acusação de uma preferência política desde o início? E se uma lei não foi violada, qual é o princípio limitador da capacidade do sistema jurídico e até mesmo dos cidadãos comuns de simplesmente sabotar políticas com as quais discordam? Aliás, se a própria lei está se tornando política em sua aplicação, então que significado tem a noção de independência policial? E como uma sociedade profundamente polarizada pode confiar nas instituições que detêm tanto poder sobre ela em nome da proteção do interesse público? Todas essas questões nos levam à última quarta-feira, onde a nebulosidade jurídica, a escalada do eterno confronto constitucional e um dia inteiro de disputas legais ficaram evidentes. Foi uma audiência extraordinária, 9 juízes, quase 10 horas. O público foi impedido de entrar para evitar interrupções. Aliás, foi barrado pelo mesmo tribunal que, uma semana antes, derrubou a orientação de segurança em tempos de guerra que limitava o número de pessoas em protestos anti-governo, defendendo a liberdade de expressão nesses atos. O tribunal poderia determinar que o primeiro-ministro pode ser obrigado a demitir um ministro que não foi acusado de crime? A democracia israelense teria caído de vez, como Alice no País das Maravilhas, até o fundo do buraco? O advogado de Ben-Gvir, David Petter, resumiu de forma incisiva a versão mais confrontadora do caso do ministro para os juízes. Ele disse: vocês não têm autoridade. Não só vocês não têm autoridade, como também não têm autoridade para dizer que têm autoridade. Após a troca de farpas, a resposta de uma das juízas também foi reveladora. A lei básica, o judiciário torna muito difícil escapar da conclusão de que nós temos a autoridade. A única questão é a discricionariedade. Em outras palavras, nós vamos decidir os limites do nosso próprio poder caso a caso, e você vai ter que aceitar isso.
O advogado de Netanyahu, Michael Rubello, insistiu no argumento claro da lei. A lei básica. O governo atribui a autoridade de nomear e demitir ministros ao primeiro-ministro e não ao tribunal. A juíza Solberg rebateu, observando que os peticionários estavam se baseando, embora não em uma acusação formal, mas em uma série de incidentes concretos, e perguntou como o tribunal deveria lidar com um histórico agregado de condutas. Agora, na minha leitura, essas trocas são a maior parte do caso. A mudança doutrinária que os juízes estavam buscando era ou uma extensão ou um afastamento da decisão Derry Pinchasi, de 1993. Nesse caso, a Suprema Corte ordenou que o primeiro-ministro Rabin demitisse 2 ministros acusados, mas não condenados, de corrupção, com o argumento de que não fazê-lo seria extremamente irrazoável. Nenhuma lei israelense exigia essa demissão. Não havia, e ainda não há, precedente ou paralelo em nenhum outro sistema jurídico ocidental em que um tribunal se declare autorizado a remover ministros do cargo com base em um padrão de common law que ele mesmo inventou, sem respaldo em lei. Ben-Gvir, 33 anos depois, é ou uma extensão dessa doutrina para um território que Derry Pinchasi em si não teria alcançado, porque não há acusação formal. Ou, em uma outra perspectiva que alguns juízes tentaram, é uma categoria completamente diferente, baseada não em criminalidade, mas na conduta geral. Então, onde estamos? Em 16 de abril, no dia seguinte à audiência, o tribunal emitiu uma ordem provisória. A decisão final segue pendente. Ben-Gvir segue no ministério. Promoções a cargos seniores e sensíveis, ligados a investigações, aplicação da lei, liberdade de expressão ou assessoria jurídica da polícia, só avançam por recomendação do comissário, com 7 dias de aviso à procuradora-geral. Ben-Gvir não pode comentar publicamente sobre o uso da força policial. A ordem segue de perto o quadro de princípios original, e as partes devem apresentar um relatório até 3 de maio. Agora, na minha interpretação dessa decisão, o tribunal está reconhecendo que está dançando com o diabo. Em vez de rejeitar o caso por falta de justiciabilidade, como fariam tribunais em outras democracias ocidentais, o tribunal se recusa a admitir limites à sua autoridade. Assim, ele entrou em um campo minado político, tentando evitar a explosão que seria demitir o ministro. Uma explosão que beneficiaria eleitoralmente a coalizão em ano de eleições. Enquanto continua a ampliar a autoridade judicial sobre a conduta ministerial. Agora, alguém poderia e deveria perguntar quanto todo esse caos está custando em termos reais. E embora ninguém tenha quantificado o quadro completo, até onde eu sei, vou dar um exemplo claro. Analisemos a alta taxa de homicídios no setor árabe de Israel. A taxa subiu de 96 vidas perdidas em 2020 para 116, em 2022 para 244 em 2023 e 252 em 2025, o ano mais mortal já registrado. Cerca de 88% das vítimas morreram a tiros. A taxa de resolução, quando a polícia identifica e prende um suspeito, é de cerca de 10%. A tentação aqui é apontar para a ministra da Segurança Nacional, supostamente à frente da polícia, e que certamente é barulhenta e está presente no centro de várias polêmicas, e cujas prioridades declaradas tendem a estar em outros lugares. Isso tem sido relatado repetidamente. A responsabilidade por esse problema é compartilhada entre a ministra, a polícia, a procuradora-geral, a promotora do Estado sob sua supervisão, a inteligência, autoridades locais árabes e outros atores. E devemos olhar para a procuradora-geral, por exemplo, porque ela não é apenas a assessora jurídica, mas também a chefe da promotoria do Estado, a pessoa responsável, em última instância, por decidir se os casos serão denunciados, se as investigações terão recursos, se acordos serão feitos, se condenações serão obtidas. E o aumento ocorre no ano em que essa procuradora-geral assume o cargo, com Ben-Gvir assumindo apenas em dezembro daquele ano. Agora, os próprios dados da Procuradoria do Estado, apresentados ao Knesset, mostraram 42 denúncias de homicídio em relação a aproximadamente 230 assassinatos no setor árabe em 2024. Enquanto esses números se acumulavam, a Procuradora-Geral estava gastando capital institucional em uma campanha de anos contra o ministro responsável pela polícia, além de outros grandes embates constitucionais. Por que o crime no setor árabe não é prioridade maior para a instituição que diz proteger os direitos individuais? E por que a imprensa só aponta o dedo para alguns dos envolvidos, aliviando assim outros da responsabilidade crucial de proteger essas vidas? Então,
Este é um exemplo claro em que a falta de clareza sobre a autoridade e as lutas às quais o sistema jurídico está dedicando seu tempo tem um custo claro e terrível. Não é o único motivo, mas é um deles. Há um segundo custo que vou apontar, na verdade, antes de encerrarmos, e ele antecede completamente Ben-Gvir, que é o declínio da confiança pública na força policial. A confiança na polícia israelense era de 41% em outubro de 2020, 33,5% um ano depois, e apenas 29% em janeiro de 2022. Este é o menor índice desde que o Índice de Democracia de Israel passou a medi-lo em 2003. O Instituto de Democracia de Israel atribuiu o colapso ao escândalo do spyware Pegasus, também citado neste caso. O Instituto de Democracia de Israel atribuiu o colapso aos escândalos do spyware Pegasus, já discutidos no programa, e à condução pública das investigações sobre Netanyahu. Aliás, a confiança no gabinete do Procurador-Geral atingiu níveis historicamente baixos no índice de 2022. Tudo isso ocorreu antes de Ben-Gvir assumir o cargo. Na verdade, esses números são, sem dúvida, parte do motivo pelo qual ele ascendeu na política. Enquanto ele estiver no cargo, esses números seguem baixos, comprovando mais uma instituição que precisa de reforma profunda. Mas com uma barreira judicial protegendo, e talvez protegendo em excesso, contra tentativas políticas de mudar esses sistemas, agora nos deparamos com a questão de como isso pode acontecer. E agora? Vamos aguardar como isso se desenrola quando o novo acordo for apresentado em 3 de maio. O acordo provisório, é claro, já provocou desacordos, com as partes voltando ao tribunal para esclarecer novos conflitos. Duvido que Ben-Gvir seja demitido, mas ainda teremos consequências. Este caso pode criar precedente e facilitar a demissão de um futuro ministro se essa tendência continuar. E além de derrubar a concepção clássica do motivo pelo qual os tribunais existem, essa abordagem está causando caos e discórdia na gestão das forças de segurança. Além disso, não se engane quanto à provável reação política. Apesar de não haver acusações formais, eleitores de direita veem isso como uma acusação contra seus representantes, coalizão e eles mesmos. Eles vão reagir. No último ano, uma campanha pública liderada por uma renomada estudiosa do direito reuniu mais de 120 mil assinaturas em uma petição pedindo ao governo americano que sancione as principais autoridades políticas e judiciais de Israel, incluindo a juíza Isha Kamit e a procuradora-geral Barav Miara, por seu papel em bloquear o perdão ao primeiro-ministro. Agora, essa é uma iniciativa à qual me oponho totalmente e que acredito violar completamente o princípio de soberania que estamos lutando tanto para preservar. Mas a existência dessa petição, e de uma petição desse tamanho, deve ser vista como um alerta de que um número significativo de israelenses está perdendo a fé em uma solução democrática para essa questão. Eles acreditam que seus direitos civis e políticos estão sendo violados simplesmente por quem são e por como votam. E cabe àqueles que querem demonstrar liderança, não poder, mas liderança, agir com responsabilidade e mostrar moderação. Uma última palavra pessoal. Cresci ouvindo as histórias dos fundadores e heróis de Israel como neta de avós que lutaram juntos nas resistências pela criação de um Estado judeu. Para quem conhece a história, os relacionamentos entre membros dessas resistências nem sempre foram harmoniosos antes e depois da criação do Estado. A Haganah, representante dos sionistas trabalhistas tradicionais, às vezes colaborava com os britânicos contra grupos rivais. Mesmo com o Estado já funcionando, o Pinkas Adon, na prática o cartão do Partido Mapai, era essencial para conseguir emprego no setor público. Se você não tinha esse cartão, sofria. Apesar de terem lutado pelo Estado, meus avós precisaram deixá-lo para sustentar 3 filhos, que em sua maioria cresceram no exterior. Então eu cresci sabendo dessas coisas e ainda assim nunca jamais ouvi ninguém falar mal de Israel. Essas eram simplesmente as lutas de uma geração fundadora que havia construído milagres e derramado seu sangue para isso. Nós fomos ensinadas a amar a terra, o Estado, o povo, nosso passado e o potencial que ainda temos para realizar juntas. Então, na verdade, eu estou constantemente otimista de que aconteça o que acontecer nos altos níveis do governo, o que exige reformas. Quase em todos os aspectos, existe um sentimento nacionalista saudável dentro da população israelense que, no final das contas, vai impedir que este lugar saia do controle. Mas por mais natural e humano que seja em um país que reúne milhões de imigrantes de todo o mundo, a percepção de superioridade de uma parte da população sobre a outra
não deveria mais ter espaço aqui. Na semana passada, acendemos velas para Yomaz e Caron e as tochas foram acesas no Har Herzl. Dezenas de milhares de reservistas seguem na terceira, quarta ou quinta rodada de Miluim desde 7 de outubro. Em 1947, em um café de Tel Aviv, Natan Altraman ouviu um comandante da Haganah e o fundador do Palmach sussurrando sobre quantos morreriam defendendo o Estado que havia acabado de ser prometido no papel. Ele foi para casa naquela noite e escreveu Magash Kesif, um poema chamado A Bandeja de Prata. O poema termina com 2 jovens soldados, um rapaz e uma moça, chegando à nação ao entardecer, exaustos e ainda de uniforme de combate. E quando a nação pergunta quem são, respondem Naknum Magash Kesif, Sha'alav Nitna Sheminata Yudim. Somos a bandeja de prata na qual o Estado judeu lhes foi entregue. E então Alterman escreve que os 2 caem aos pés da nação, e o resto é contado nas crônicas de Israel. De fato é sim, a próxima fronteira é nossa, e após esta guerra, ou até durante, temos trabalho a fazer. Espero que, com o discurso nas faculdades de Direito, na profissão jurídica, nas redes e pelo trabalho do Fórum Israelense de Direito e Liberdade e outras organizações, possamos olhar para trás e nos ver como parte da solução. Recebemos um milagre em uma bandeja de prata das gerações anteriores e deve ser nossa missão transmiti-lo mais amplo e mais forte. Vejo você na próxima semana.